Exatamente a crosta terrestre, que varia entre mais ou menos 50 a 100 quilômetros de profundidade nas partes continentais, a mais ou menos 5 quilômetros de espessura nas áreas oceânicas. Então, eu já falei duas coisas aqui que vai ser praticamente a base de todos os estudos geológicos. Ou seja, a nossa crosta, ela é, na verdade, como se fosse uma casquinha dentro do nosso planeta Terra. É uma casquinha dentro, não, uma casquinha em volta do nosso planeta Terra. E nós vivemos na crosta, que pode ser subdividida em crosta continental e em crosta oceânica. Repare que a crosta oceânica ela é mais fina e a crosta continental ela é mais espessa. Isso é bastante importante para a gente depois começar a entender como que é a dinâmica do nosso planeta, tanto a dinâmica externa, a dinâmica externa que eu digo é a dinâmica de superfície do nosso planeta, quanto a dinâmica interna, seriam relacionadas ao movimento dessa crosta, que a gente vai chamar daqui a pouquinho de placas tectônicas, então da crosta oceânica, que é um determinado tipo de placa, com uma crosta continental, que é outro tipo de placa, uma entrando sobre a outra, gerando terremotos, gerando vulcanismo, e isso num ciclo bastante grande, bastante constante, bastante frequente. Veja que no início eu falei que nosso planeta surgiu como se fosse uma enorme bola de fogo, na verdade ainda desprovida de crosta, mas ele vai se esfriando, vai se formando essa crosta e em 3, por volta de 3,8 bilhões de anos a gente já começa a ter essa, essa dinâmica das placas já um pouquinho mais clara. Por quê? Porque já começam a existir as placas da crosta, né? Essas placas que formam a crosta, as placas continentais e as placas oceânicas. Sim, há 3,8 bilhões de anos nós já tínhamos um oceano com uma característica química bastante diferente das que a gente tem hoje em dia nos nossos oceanos. Assim como a nossa atmosfera tinha uma composição química bastante diferente do que a gente tem hoje em dia. Mas as rochas não foram tão modificadas com variações, elas se formaram a partir de 3,9, 3,8 bilhões de anos, e muitas dessas rochas que se formaram com essa idade ainda é possível que, que sejam encontradas e possam ser estudadas a partir do que tudo que aconteceu em relação a essas rochas mais antigas, qual que foi o desenvolvimento do próprio planeta, da própria crosta terrestre ao redor do tempo e ao redor dessas pequenas massas que já existiam há 3,8 bilhões de anos. Bom, então a gente já entra de cara numa dinâmica do planeta que a gente chama de ciclo das rochas e provavelmente dos minerais, mas na verdade isso aqui é um ciclo da crosta terrestre. Então eu posso ter as nossas rochas inicialmente formadas por magmas, como magmas seriam as rochas formadas por fusão. Então, no início do nosso planeta, todas as rochas teriam, em teoria, formadas por magmatismo. Então, essas rochas magmáticas, elas, uma vez aflorantes, ou seja, na superfície da Terra, elas sofrem o que a gente chama de meteorização. Na meteorização, ou seja, o desgaste pelo próprio clima atmosférico,
o contato dessas rochas com o ar, com a chuva, com a água, provoca alteração nos minerais e essa alteração gera fragmentos dessa rocha primitiva, rocha magmática, e é levada através da água, através do gelo, através do vento para outras regiões. Então eles são transportados e depositados, retirado de um lugar mais alto e deslocado através desses meios de transporte, água, vento, gelo, enfim, para outros locais na forma de bacias que acolhem esses sedimentos. Então, normalmente o que acontece é você ter uma crosta continental com processos de meteorização, de alteração e de erosão, transporte bem característico nessas áreas continentais, áreas de crosta continentais, e esses fragmentos são levados e depositados em uma crosta oceânica, que formariam bacias desses sedimentos. Então, isso ocorre desde que nós temos a crosta, desde que nós temos o oceano. Então, voltamos aos remotos da Terra para entender que esse processo é um processo que vem ocorrendo há bilhões de anos. Não é 1000 anos, não é milhões de anos, é bilhões de anos. Esses sedimentos acabam se acumulando e por a pressão do próprio pacote de sedimentos, eles acabam sofrendo o que a gente chama de diagênese, ou seja, esses minerais que foram transportados acabam se aglutinando e formando as rochas sedimentares. Então, eu posso estar transportando areia do continente para os oceanos e o acúmulo disso faz com que, por pressão e também por aumento de temperatura, porque quanto mais baixo estiver posicionado esse sedimento, o calor é maior, eles vão acabar se juntando e formando o arenito. Então, a areia é transportada, ela é depositada e forma ou sedimentos arenosos, quando ela ainda não sofreu o processo de diagênese, ou quando já sofreu o processo de diagênese, formam-se os arenitos. Essas rochas sedimentares, então, com um aumento de pressão e temperatura, se elas são empurradas cada vez mais para baixo, elas vão ter uma pressão maior das rochas que estão em cima e quanto mais próximo do manto, ela acaba tendo uma temperatura maior e esses minerais acabam sofrendo o que a gente chama de metamorfismo. Esse metamorfismo produz as rochas metamórficas. Do exemplo da areia para os sedimentos arenosos para os arenitos, então agora com esse incremento de pressão e temperatura, eu vou formar os quartzitos. Então, um sedimento que foi gerado a partir de uma rocha magmática que sofreu o intemperismo, um transporte, uma sedimentação e depois uma diagênese. Se esse processo continua com uma escala maior de pressão e temperatura, formam as rochas metamórficas. E, da mesma forma, essas rochas metamórficas elas podem acabar aparecendo novamente na superfície da Terra, não somente as rochas metamórficas, mas como essas rochas sedimentares acabam aparecendo na superfície da Terra, sofrendo meteorização, erosão, deposição, na forma de sedimentos, nova diagênese, formação de novos tipos de rochas sedimentares. Ou ainda, elas podem acabar sofrendo a fusão
a fusão dessas rochas, por elas estarem num ambiente com uma temperatura bastante elevada, elas acabam se fundindo. Então, viram novamente uma condição de formação de uma rocha magmática. Então, dessa fusão, que pode ser uma fusão em zonas de contatos de movimento de placas, pode ser uma fusão gerada por um pico de temperatura que vem do manto, enfim, independente do que possa ter gerado essa fusão, esse magma pode voltar a ser uma rocha magmática. Pode ser uma rocha magmática intrusiva, quando ela não aparece na superfície, ela se forma e fica alojada em algum outro lugar da própria crosta. Ou ela pode ser uma rocha extrusiva, formando os vulcões. Então ela sai para a superfície e formam os rios de lava que acabam se esfriando e se solidificam e voltam para o mesmo processo de meteorização, erosão, transporte de sedimentação, enfim, e esse ciclo é contínuo. Isso acontece a cada segundo no planeta Terra e tem acontecido por bilhões de anos, esse tipo de situação. Isso é importante a gente ter em mente que a partir do átomo, veja só que a partir dos elementos eu tenho uma situação que eu formo um sistema solar que forma, por sua vez, os planetas, e dos planetas eu tenho dinâmicas do próprio planeta que faz com que esses processos da crosta formada nesses planetas sejam basicamente dentro desse ciclo. Então, rochas magmáticas, rochas sedimentares, rochas metamórficas. Eu só esqueci de falar essa passagem aqui das rochas magmáticas. Elas também podem, assim como nas rochas sedimentares, elas podem mudar de posição e se transformar em rochas metamórficas por um aumento de pressão e temperatura.